Na aula passada nós aprendemos como fazer a representação gráfica da conta. Nós temos aqui a representação gráfica da conta em formato de T. Do lado esquerdo nós temos os débitos e do lado direito nós temos os créditos. Normalmente, pessoal, todas as contas do Plano Geral de Contabilidade serão representadas dessa forma, numa primeira fase. Todas as contas, sem exceção. Lembrando mais uma vez, pessoal, que essa aula sobre a representação gráfica da conta não foi sobre a regra de movimentação das contas, mas sim apenas o conceito. Qual é a definição de conta, como é que nós podemos elaborar uma conta graficamente. Então, hoje nós propriamente estudaremos sobre a regra de movimentação das contas. Como eu dizia, pessoal, hoje nós estudaremos a regra de movimentação das contas. Será a nossa aula número 20 de contabilidade financeira. Eu sou Presta. Eu sou a Lígia. Vamos diretamente à nossa aula. Então é isso, pessoal. Vamos avançar aqui. Vamos estudar sobre regras de movimentação das contas. Então é isso, pessoal. Vamos dar continuidade sobre a nossa aula. Nós temos aqui o nosso tema, regras de movimentação das contas. Hoje vamos aprender como é que se movimentam as contas do ativo, passivo, capital e contas de proveito, bem como as contas de custos e resultados. A minha socialista pode dar continuação lendo o nosso conteúdo aqui. Analisou-se o patrimônio da empresa até um determinado momento. Fez-se a sua análise estática. No entanto, como se viu, a empresa estabelece permanentemente relações com terceiros, na medida em que faz prestação ao exterior e dele recebe prestação. Assim, o seu patrimônio está em constante mutação. Se assim não fosse, a empresa não teria vitalidade e acabaria por morrer. Para que tal não aconteça, a empresa terá de ser dinâmica, isto é, tem de realizar constantemente operações, umas que mantêm e outras que alteram o valor do seu patrimônio. O registro das operações de natureza contabilística é feita em contas e, como se sabe, cada conta registra os elementos patrimoniais com características semelhantes. Pessoal, você se lembra quando nós estudamos sobre a definição de contabilidade? Nós estudamos que essa contabilidade financeira que nós estamos estudando é a contabilidade externa, certo? Ou seja, essa é a contabilidade que mantém relações com o mundo exterior. Estamos a falar dos bancos, fornecedores, clientes e outras instituições, como o Estado. Como está aqui na nossa teoria, as empresas precisam estabelecer relações permanentemente com quem? O exterior. Com terceiros. É por isso que nós temos a nossa classe terceiros. Na classe terceiros nós encontramos, quando nós estudamos sobre o Plano Geral de Contabilidade, nós aprendemos que nós encontramos quem nós podemos considerar como nossos terceiros. Estamos a nos colocar no lugar de empresa. Sim. Quem serão nossos terceiros como empresa? O Estado. O Estado, clientes, certo? Estado, clientes, fornecedores, sócios e outros. Como está aqui na teoria, na medida em que se faz prestação ao exterior e dele recebe prestações. Nós quando fizemos nós quando elaborarmos os nossos relatórios financeiros e econômicos, nós vamos entregar para quem? Para o exterior. Estamos a falar do Estado. E também recebemos prestações de quem? De nossos clientes. Se nossos terceiros tiverem dívida para com a nossa empresa, nós receberemos prestações. E avançando aqui no nosso conteúdo, diz assim, né? Assim, o seu patrimônio está em constante mutação. O patrimônio de uma empresa não pode ser estático, porque a empresa realiza operações de uma forma... As empresas têm que realizar operações de uma forma constante. Se assim não fosse, a empresa não teria o quê? Vitalidade e acabaria por morrer, ou seja, a empresa entraria em estado de falência e seria liquidada. Para que tal não aconteça, a empresa terá de ser dinâmica. Isto é, tem de realizar constantemente o quê? Operações. E onde é que nós vamos registrar essas operações? No balanço. Nas contas. Vamos estudar uma representação gráfica da conta. Pessoal, nós vamos realizar essas operações em contas. Umas que mantêm e outras que alteram o valor do seu patrimônio. Umas que mantêm o valor do seu patrimônio. Imagina que nós compramos, a nossa empresa tem atividade social, comercialização de bens alimentares. Se nós
vendermos esses bens alimentares, isso vai surgir uma alteração no nosso patrimônio. O nosso resultado líquido do exercício não será o mesmo. Isso é uma operação que altera o resultado líquido do nosso balanço, do nosso exercício. Alterou. Pessoal, na verdade, quando estamos a falar sobre operações, umas que mantêm e outras que alteram o valor do patrimônio, estamos a falar nada mais, nada menos do que factos patrimoniais permutativos e factos patrimoniais modificativos. Nós não estudamos sobre essa matéria, mas só para refrescar a memória, é uma matéria muito simples, muito fácil, que diz o seguinte: quando nós tivermos o facto patrimonial permutativo, significa que esse facto vai alterar a composição do patrimônio, estamos a falar de bens, direitos e obrigações, mas vai manter o resultado líquido do exercício, ou seja, mas vamos para o balanço para exemplificar melhor. Então, isso, pessoal, temos aqui um exemplo prático da nossa demonstração financeira. Estamos a falar do balanço patrimonial. Esse balanço patrimonial nós já fizemos esse exercício. Temos aqui, vamos dar um exemplo agora de um fato patrimonial permutativo. Pessoal, o nosso resultado líquido do nosso balanço é de quanto? 17.448.000. Está aqui o resultado líquido do exercício, 17.448.000. Se nós retirarmos 100.000 das nossas disponibilidades, vamos ficar com 5.554.000. Tiramos 100.000. E se nós acrescentarmos esses 100.000, exemplo, vamos acrescentar aqui nos nossos imobilizados corpóreos, temos 7.500.000. Se nós 7.500.000, se nós acrescentarmos os 100.000 aqui, ficamos com 7.600.000. Repara, pessoal, que nós aqui, no nosso patrimônio, nós sofremos uma alteração. Tiramos 100.000 da disponibilidade e aplicamos nas imobilizações corpóreas. Mas o quê? Mas o nosso resultado líquido do exercício permaneceu o mesmo. Não foi alterado. Entendido? Mas, quando nós estivermos a falar sobre o fato patrimonial qualitativo, isso significa que, se nós fizermos uma operação, vai ter uma influência direta no nosso resultado líquido do exercício. Exemplo, vamos tirar do capital vamos tirar 1 milhão. Ficamos com 3. Olha, o nosso patrimônio já sofreu, nosso resultado líquido do exercício sofreu uma alteração, então estamos a falar sobre fatos patrimoniais modificativos. Então é isso, pessoal, muito fácil, muito simples. Então é isso, pessoal, fatos patrimoniais modificativos e permutativos. Um altera o valor do patrimônio, do resultado líquido do exercício, o outro altera apenas a composição do patrimônio. O registro das operações de natureza contabilística é feito em contas e, como se sabe, cada conta registra os elementos patrimoniais com características semelhantes. Mas como se movimentam as contas? Então, temos aqui uma pergunta muito interessante, porque nós já estudamos o quê? O Plano Geral de Contabilidade. Estudamos quase as contas mais importantes para a nossa contabilidade. O primeiro passo consiste em saber em que coluna se terá de escrever o valor das extensões iniciais. Quando estamos a falar de extensões iniciais, estamos a falar também a mesma coisa, saldos iniciais. Qual coluna da conta nós vamos escrever o valor das extensões iniciais, saldos iniciais? Qual coluna? Será que é a coluna do débito ou a coluna do crédito? Ora, as extensões iniciais das contas do ativo, estamos a falar das contas do ativo. Essa matéria é uma das matérias mais importantes da contabilidade. Quem não tiver domínio dessa matéria, então, esquece. Porque a contabilidade são operações diárias, certo? Então, temos aqui a informação. Ora, as extensões iniciais das contas do quê? Do ativo. Contas do ativo registram-se no lado esquerdo, pelo que, por analogia, as contas do ativo às extensões iniciais ou saldos iniciais devem ser registradas do mesmo lado, ou seja, do lado esquerdo. Assim, as contas do ativo são debitadas pelo registro iniciais. Estamos a falar de contas do ativo. E quais são as contas do ativo? Quando nós estudamos sobre o Plano Geral de Contabilidade. Da classe 1, 2, 3 até 4.
da classe 1. Estamos a falar da classe 1, 2, 3 e 4. Todas essas E a contas. da classe 3 também faz parte do passivo. É isso, tem algumas contas que fazem parte do passivo. Então, nós temos aqui o nosso quadro das classes e contas. Nós, quando estudamos sobre o plano geral de contabilidade, nós estudamos sobre esse quadro. Quando estamos a falar sobre as contas do ativo, estamos a falar. Isso agrega as contas do ativo não corrente e as contas do ativo corrente. Uhum. Todo mundo já sabe quais são a definição de ativo, ativo não corrente, ativo corrente. Então, nós temos aqui as contas do ativo. Todas essas contas aqui, todas essas contas, estamos a falar todas essas contas são contas que fazem parte do ativo. Todas. A natureza dessas contas, sempre que tiver um aumento nessas contas, aumento, vamos debitar, sempre. Se debitam pelos saldos iniciais e aumentos. Como eu dizia, pessoal, as contas do ativo, já vimos quais são as contas do ativo, registram-se no lado esquerdo da conta, certo? Uhum. Sempre que tivermos um aumento, então será aqui. Aqui, vamos registrar no lado esquerdo, no débito. Já lemos? Quando as contas do passivo e do capital próprio, as extensões iniciais ou saldos iniciais são sempre registradas no lado direito. Ou seja, sempre que nós tivermos um aumento nas contas do ativo, ou seja, nas contas do passivo e capital próprio, sempre registraremos no lado do crédito. Sempre. No lado direito. Pelo que, por analogia, as extensões iniciais devem ser registradas na conta do mesmo lado, ou seja, do lado direito. Assim, as contas do capital próprio e do passivo são creditadas pelo registro das extensões iniciais. Quando estamos a falar sobre as contas do passivo, estamos a falar sobre o passivo não corrente e o passivo corrente. Todas essas contas fazem parte do passivo. Uhum. E a forma de movimentar as contas do passivo é a mesma forma de movimentar as contas do quê? Do capital. Então, todas essas contas aqui, menos a classe 8, serão movimentadas sempre que tiver aumento, serão creditadas. Uhum. E as contas do ativo, sempre que tiver um aumento, serão debitadas. Pessoal, eu sei que essa informação ainda está muito bruta, mas nos próximos slides nós vamos resumi-las. Entendido? Essa informação será resumida nos próximos slides. É só vocês saberem que as contas do ativo debitam sempre que tiver um aumento, elas debitam. E as contas do passivo são o inverso. Sempre que tiver um aumento, elas creditam. Estamos a falar no TEA, na representação gráfica das contas. Como eu dizia, pessoal, essa informação será resumida. Nós temos aqui uma informação ainda muito bruta, mas fixem as contas do ativo e as contas do passivo e capital próprio. A regra de movimentar, a forma de movimentar as contas do passivo e do capital próprio é a mesma. Sempre que nós tivermos um crédito, tanto do passivo como do capital, serão creditadas. Se nós tivermos um aumento, uma conta do ativo, serão debitadas. Então, temos aqui mais informações. Resumida agora. As contas do ativo são o quê? São debitadas pelas extensões iniciais. Dúvida? O que são extensões iniciais? Extensões iniciais. Extensões iniciais são aqueles saldos que já vêm na conta. Exemplo. Recebes o teu salário no fim do mês. O que isso significa? Que na tua conta 43 já tem um saldo, quanto? Inicial, de quanto? 100 mil. Uhum. Essa extensão inicial é o teu saldo inicial que já se encontra na conta. Só isso. Isso significa que a conta 43 é uma conta do ativo ou do passivo? Ativo. É uma conta do ativo. Isso significa que ela vai debitar ou vai creditar? Vai creditar. Vai creditar. Vai debitar. Vai debitar. Uhum. Então, vai debitar quanto? 100 mil. Vai debitar 100 mil. Já as contas do passivo são o inverso disso. As contas do capital próprio do passivo, a forma de movimentá-las é a mesma, certo? Uhum. É a mesma. Estamos a falar da mesma forma de movimentar as contas, tanto faz do passivo e do capital próprio. Uhum. Estamos a falar da classe 5 e a classe 3. São creditadas pelas extensões iniciais. São creditadas pela quê? Extensões iniciais. Extensões iniciais. As contas do ativo são debitadas pelos saldos iniciais. Estamos a falar de saldos iniciais, estamos a falar de extensões iniciais. E pelos aumentos de extensão. Ou seja, ou pelo quê? Aumento de extensão. Ou pelos aumentos de extensão.
Se eu, na tua conta tem um saldo inicial, na tua conta, na tua conta de depósito à ordem, né? Uhum. Tem um saldo inicial de quanto? De 100. Vamos lá imaginar. Transferir 50. Isso significa que aumentou ou diminuiu? Aumenta. Aumentou. Estamos a falar de quê? Aumentos de extensão. E creditadas pela diminuição de extensão. Então, se as contas do ativo debitam pelos aumentos e para diminuir, Vai acreditar e vai vamos diminuir. creditar. Imagina que tiraste 50. Isso significa na contabilidade, significa na contabilidade financeira, pessoal. Isso significa que creditaste a tua conta em 50, diminuiu a tua conta 43. Então, as contas do ativo debitam-se pelos saldos iniciais e aumentos e creditam-se pelas diminuições. Já as contas do passivo e capital próprio são inverso. Temos aqui a informação. As contas do capital próprio e do passivo são creditadas pelos saldos iniciais e pelos aumentos. Imagina que nós temos aqui a conta 32. 32 é a conta, vale? Fornecedor. Fora daí, a fornecedores. Se nós creditarmos o fornecedor em 10, o que isso significa? Em 10? Yeah. Acreditamos 10, 10 quantos? Uhum. O que isso significa? E Tá bom, vou fazer aqui o tempo. 32. significa que acreditamos 10 pontos no nosso fornecedor. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Diminuiu? A conta 32 fornecedores é uma conta do passivo ou do ativo? Do ativo. Não depende, é do ativo e do passivo. Pessoal, a conta 32 fornecedor é uma conta que faz parte do passivo. Faz parte do passivo, passivo corrente, classe 3, conta 32. Uhum. Então é uma conta do passivo. É uma conta do passivo, né? Então nós temos aqui o nosso crédito. O que isso significa? Aumentamos 10 kwanzas na nossa conta fornecedor. Isso aumenta o nosso fornecedor ou diminui? Aumenta o nosso fornecedor. Aumentou, por quê? As contas do capital próprio e passivo são creditadas pelo quê? Pelos Saldos iniciais e pelos aumentos de extensões. Aumentou. Aumentamos 10. E debitadas pelas diminuições de extensões. Vamos imaginar que isso significa que nós temos uma dívida com o fornecedor de quanto? 10. De 10. Agora nós, a nossa empresa, não, vamos decidir pagar a nossa dívida com o fornecedor. Decidimos, vamos pagar apenas a metade. Qual é a metade de 10? 5. 5. Pagamos 5. Isso significa debitamos a conta 32. Significa o quê? Significa que temos uma dívida de 5 com o nosso fornecedor. Isso significa que, aqui a informação, as contas do capital próprio e do passivo são creditadas pelos saldos iniciais e pelos aumentos de extensão. Então, está aqui, ó, tivemos um aumento de 10, creditamos. E debitam-se e debitadas pelas diminuições de quê? De extensões. Então, debitamos. O que isso significa? Significa que nós diminuímos a nossa dívida, diminuiu a conta 32, diminuiu 5. Vai ver? Já no ativo, é o inverso. No ativo, uma conta do ativo, como nós demos exemplo aqui em cima, 43. Aumentam-se, debitam-se pelos saldos iniciais. Tipo, temos 10, aumentou. Vai ver? Aqui é o aumento nas contas do ativo. E para diminuir, creditam-se. Vamos creditar 5, diminuiu. Já as contas do passivo é o inverso. É só isso. Dúvida? É muito fácil, muito simples, pessoal. Avançando, nós temos aqui. Vamos resumir de novo. Vamos ter um novo resumo, né? Porque está um pouco complexo. Vamos sempre resumindo. A informação é sempre a mesma. Nós temos aqui contas do ativo. Já vimos na nossa tabela quais são as contas do ativo. Já estudamos o plano geral de contabilidade. E acredito que todo mundo estudou o plano geral de contabilidade porque é necessário. Plano geral de contabilidade. Sem o plano geral de contabilidade não podemos fazer nada. Então temos aqui as contas do ativo. Debitam-se pelos saldos iniciais e pelos aumentos. E creditam-se pelas diminuições. Contas do passivo. Debitam-se pelas diminuições e creditam-se pelos saldos iniciais e pelos aumentos.
contas do capital próprio. É a mesma forma, como eu disse, né? A forma de movimentar essas duas contas é a mesma. Debitam-se debitam-se pelas diminuições e creditam-se pelos saldos iniciais e pelos aumentos, estás a ver? Uhum. Creditam-se pelas diminuições, ou seja, creditam-se pelos saldos iniciais e pelos aumentos. Os saldos iniciais são um saldo que já encontramos na conta. Uhum. A conta 51 é uma conta capital. Sim. Imagina que nós estamos a fazer subscrição. Os sócios realizaram o capital em 100. Isso significa o quê? Os sócios realizaram o capital em 100. O 100, vamos colocar no lado do débito ou do crédito, visto que essa é uma conta que credita-se pelos saldos iniciais e aumentos e debita-se pelas diminuições. Esse 100, nós vamos debitar, vamos creditar. Uhum. Vamos debitar. Vamos debitar por quê? Espera aí, vamos acreditar. Vamos creditar por quê? Porque estamos a ter aumento na conta 51 de 100. Sim. Agora, imagina a conta 32 de novo. 32. Temos aqui débito, crédito. Temos uma dívida com o fornecedor de 50. Vamos debitar, vamos aumentar. Vamos debitar, vamos creditar. Temos que? Temos uma dívida com o fornecedor de 50. Vamos acreditar. Vamos creditar, por quê? Porque temos uma dívida Uhum. de 50. Quando nós pagar essa dívida, vamos debitar, porque está diminuindo. Uhum. Muito fácil, muito simples. As contas do ativo é inverso disso. Se nós tivermos um aumento nas contas do ativo, vamos imaginar que 11 é uma conta do ativo. Uhum. Se nós tivermos um aumento, vamos debitar, vamos creditar. Debitar. Vamos debitar, imagina 10. E se nós quiser diminuir essa conta? Se nós quisermos diminuir a 11, Acredita. acredita, 10. É só isso, muito fácil, muito simples. E temos também aqui as contas de proveito. As contas de proveito, estamos a falar da classe? Classe 6. Estamos a falar da classe 6. Proveitos ou ganhos debitam-se pelas transferências e creditam-se pelos aumentos de proveito. Sempre que nós tivermos um aumento de proveito, se você prestar atenção, a forma de movimentar as contas, tanto faz as contas do passivo, capital próprio, proveito, é a mesma forma. Sempre que nós tivermos um aumento, um proveito na nossa conta, vamos imaginar a conta 61. 61. É venda, né? Uhum. É um proveito da nossa empresa. Então, se nós tivermos uma venda de 100, vamos registrar no lado do débito ou do crédito? Do débito? Do débito? Não, do crédito. Do crédito. Do crédito, porque creditam-se pelos aumentos de proveitos. Vendemos 100, creditamos. Então, isso significa que nós temos um proveito na nossa conta. E vamos debitar, quando nós estivermos a falar sobre apuramento de resultado, vamos debitar essa conta. Essa conta tem que ter sempre um saldo nulo, mas essa matéria é para próximas aulas, quando nós falarmos sobre apuramento de resultado. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem gostado das aulas, né, pedimos encarecidamente os vossos likes, subscrevam o canal, porque é muito importante mesmo. Estamos aqui a transmitir um conhecimento de grande valor para vocês, de graça. Então, se inscrevam no canal e deixem o vosso like. Dúvida? Aqui está o segredo. As contas de custo, agora as contas de custo, né? As contas de custo ou perdas debitam-se pelos aumentos de custo e creditam-se pelas transferências. Se você notar, pessoal, se você notar, as contas de custo debitam-se pelos aumentos, as contas de custo debitam-se pelos aumentos de custos e creditam-se pelas transferências. Essas transferências, estamos a falar quando nós transferirmos para as contas de quê? De resultado. Porque a conta de nós estudamos no plano geral de contabilidade que para fazermos o apuramento de resultado, nós apenas precisamos das contas de quê? De gestão. Quais são ou seja, as classes de gestão. Quais são as classes de gestão? A classe 6 e a classe 7, essas duas classes. Então, quando nós estivermos a fazer a transferência, vamos debitar sempre a 61 e vamos creditar a classe 7. E quais são esses tipos de transferências? Vamos aprender quando nós falamos sobre apuramento de resultado. Mas por hoje, nosso tema é regra de movimentação das contas. Então, se vocês prestarem atenção,
A regra de movimentar as contas de custos é a mesma que movimentar as contas do ativo. Está a ver? Uhum. Debito, sempre que na conta do ativo nós tivemos um aumento, debita-se. Se estamos a diminuir, credita-se. As contas de custo também, sempre que tivemos um aumento, debitam-se. Uhum. Está a ver? Debitam-se pelos aumentos de custo. Contas do ativo debitam-se também pelos aumentos de ativos. E creditam-se pelas diminuições. Sempre que tivemos uma diminuição na conta do ativo, vamos diminuir. Sempre que vamos fazer uma transferência, vamos creditar também a conta de custos. Aqui, mesma coisa. Essas contas da classe 7, a forma de movimentar, como eu já disse, é a mesma que a conta do ativo. Já a classe, as contas do passivo, do capital próprio e da classe 6 são as mesmas, não tem segredo. A forma de movimentar é a mesma. Debitam-se pelas diminuições, debitam-se pelas, tá aqui, debitam-se pelas diminuições, debitam-se pelas diminuições. Debitam-se pelas diminuições, transferências são diminuições. Creditam-se pelos saldos iniciais e pelos aumentos, creditam-se pelos saldos iniciais e aumentos, e creditam-se pelos aumentos de proveito. É a mesma coisa, dúvida. Bem, Muito fácil, muito simples. Então é isso, pessoal. Vamos resumir mais uma vez, né? Vamos resumir porque está muito fácil. Já estudamos a representação gráfica das contas, então temos aqui as contas do ativo. Debitam-se. Sempre que nós tivermos um aumento numa conta do ativo, já mostramos quais são as contas do ativo, já estudamos o plano geral de contabilidade. Sempre que nós tivermos um aumento nas contas do ativo, debitamos, certo? uhum. Sempre que tivermos um saldo inicial, um saldo que já se encontra na conta, também debitamos. São aumentos, as contas do ativo debitam-se pelos aumentos iniciais e creditam-se pelas diminuições. Como eu dizia, as contas de custos também, a forma de movimentar é a mesma. Se vocês prestarem atenção, é a mesma forma. Contas de custos debitam-se pelos aumentos de custos e creditam-se pelas transferências. Sempre que nós tivermos um custo na nossa empresa, vamos debitar. Sempre. Nunca podemos creditar custo. Nunca. O aumento, nós nunca podemos fazer essa confusão. Tipo, compramos uma viatura e creditamos. Não funciona. Certo? Uhum. Sempre que nós compramos um terreno, estamos a falar dessas contas. Só estamos a falar sobre a classe. Sempre que nós compramos aqui, né? Essa classe 1 é uma classe que faz parte do ativo. Sempre que nós compramos aqui um terreno bruto, edifícios, outras imobilizações corpóreas, material industrial, todas essas contas, todas têm um saldo inicial. Sempre que tiver um aumento, vamos debitar. Sempre que tiver uma diminuição, vamos creditar. Todas essas contas, todas as classes 1, 2, 3 e 4 fazem parte do ativo. Nós já estudamos quais são as contas que fazem parte do passivo na classe 3. É a única classe que nós encontramos as contas do passivo. É uma classe mista. É uma classe mista. Mistas. É uma classe mista, como nós já estudamos nas aulas passadas sobre o plano geral de contabilidade. Então, todas essas contas aqui têm um saldo. Sempre que tiver um aumento, debitamos. Sempre que tiver um crédito, ou seja, sempre que tiver um débito, aumento. Sempre que tiver um aumento, debitamos. Sempre que tiver uma diminuição, creditamos. Já aqui na classe 3, nós temos aqui a conta 31, a conta 31, como nós já estudamos, é uma conta do ativo. A conta fornecedores, empréstimos, estados, essas três contas aqui, são contas do Passivo. São contas do passivo. Sempre que nós tivermos um aumento nessas contas, vamos creditar. Sempre que tivermos uma diminuição, vamos debitar. É isso aí, não tem segredo. Temos aqui as contas do IVA, né? O IVA, felizmente vamos estudar sobre o IVA, mas não por hoje, não por agora. As próximas aulas, vamos a preparar matéria específica sobre fiscalidade. Então, nós temos aqui... Estou na classe 4. Nós temos aqui a classe 4, meus monetários. Nós estudamos também que é uma classe que faz parte do ativo. Então, sempre que nós tivermos um aumento
depósito à ordem, outros depósito caixa, significa que nós vamos debitar ou vamos creditar? Vamos debitar. Vamos debitar essas contas. Sempre que nós tivermos uma diminuição, significa que vamos creditar. É só isso, não tem segredo. Temos aqui as contas do capital e reservas. É uma conta que... Como é que se movimentam as contas do capital? Sempre que nós tivermos um aumento no nosso capital, ou qualquer conta que esteja aqui, vamos creditar, vamos debitar. Vamos creditar. Vamos creditar, porque é um aumento e uma diminuição, vamos debitar, certo? Uhum. Muito fácil, muito simples. Temos aqui as contas de proveito. Sempre que nós tivermos um aumento, sempre que nós vendemos ou prestamos um serviço, vamos creditar, vamos debitar. Vamos debitar. Vamos creditar, certo? Ou nem mesmo aqui. Eu disse, nós estudamos que a forma de movimentar, nós só debitamos em duas classes. A classe 1 e a classe 7, a classe de meios fixos e a classe de custos. Temos aqui a classe de custos. São as únicas duas classes que nós debitamos sempre que nós tivermos um aumento. Se nós tivermos um aumento de meios fixos, vamos debitar lá na 11. E sempre que nós tivermos um custo, vamos debitar também a classe 7. Só essas duas classes existe uma relação. Senão as outras classes, a forma de movimentar é a mesma. Dúvida? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje, uma aula muito fácil e muito importante. Para nós, nas próximas aulas, nós vamos fazer exercícios sobre como vamos criar exercícios, né? Vamos criar exercícios sobre como movimentar. Ou seja, nós já estamos a falar como movimentar, mas vamos ver como é que funciona na prática. Então essa foi a aula de hoje, pessoal. Como eu dizia, aula muito fácil, muito importante. Na próxima aula nós vamos estudar sobre, não podemos falar sobre exercícios antes de falarmos, ou seja, antes de abordarmos sobre o método das partidas dobradas e lançamentos contabilísticos, que será a nossa aula 21. Nós vamos ver como é que se movimentam de fato as contas, porque não é só chegar, muita gente pensa que é só, não, exercício, compra de mercadoria. Vamos na qualquer conta e lançando, certo? Existe uma regra. Nós temos que saber bem quais são as contas que nós devemos creditar e debitar. É só isso. E deve ter características, como nós estudamos, essas contas devem ter características semelhantes, um pouco comuns. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, estamos juntos e fomos.